Olá, pessoal, muito bom dia. Estamos aqui no nosso terceiro webinar de qualidade e segurança do paciente do Secom São Paulo. Quero já começar agradecendo a participação de todos vocês. Estamos aqui nesse momento com 88 pessoas, né, com acessos únicos, mas sabemos que dentro das nossas unidades, né, temos muitas pessoas aí assistindo dos nossos teatros, das nossas salas de reuniões. E aí, quero já começar fazendo então uma introdução aqui para vocês, né? Como eu falei, esse é o nosso terceiro webinar. Estamos realizando o webinar toda a última sexta-feira do mês, no período da manhã, trazendo aí temas relacionados à qualidade e segurança do paciente para toda a corporação do Secom. Então, nesse mês, né, nós trouxemos aí uma grande surpresa. Eu falei aqui no segundo webinar que nós estávamos tentando trazer uma palestrante ilustre para falar um pouquinho com a gente aqui de um tema que nós vimos lá no Eleva, que participamos aí, né? É um grande evento que o IBS tem feito. Tivemos presentes lá, né? O pessoal aqui da equipe corporativa, principalmente o pessoal dos AMES, e tivemos um dia de muito aprendizado junto com o Instituto Brasileiro para a Excelência em Saúde. E aí, hoje, né, dia 30 de maio, um dia frio aqui em São Paulo, né, acho que está todo mundo aí todo com casaco, cachecol. Nós trouxemos um tema para dar uma aquecida aqui no nosso coração, né, para quem trabalha aí na área da saúde, especificamente junto aí com os nossos pacientes, né? Então, só trazendo aqui uma contextualização, dia 6 de junho, agora, né, no mês que se inicia a partir de amanhã, né, teremos aí o dia, é um dia que a gente comemora mundialmente, né, celebra mundialmente um movimento que chama O que Importa para Você. Acredito eu que grande parte, né, dos nossos colaboradores já tenham tido algum contato com esse movimento, já tenham ouvido falar, né, que é uma iniciativa que busca promover uma abordagem centrada no paciente, de forma mundial, né, destacando a importância de compreender e atender às necessidades individuais de cada paciente que a gente atende, né? A gente tem que sempre ter em mente que o paciente, ele sempre é individual, né? A gente tem que olhar as necessidades individuais de cada ser humano ali que a gente está atendendo, né? Isso é um pouco do cuidado centrado no paciente. E para falar um pouquinho desse tema, né, nós trouxemos a nossa ilustre palestrante, que é a Alexa Costa, fundadora, diretora técnico-científica do Instituto Brasileiro para a Excelência, o IBS, que é um grande parceiro do Seconce, né? É uma IAC que está aí em várias unidades que nós gerenciamos, fazendo todo o processo de certificação da ONA para nós, né? Então, é uma grande parceira. A Alexa, ela é farmacêutica de formação, possui MBA em gestão e engenharia de qualidade pela Poli, né, na USP, e mestre em genética e genoma pela Univap. O tema que a Alexa vai trazer para a gente aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho, e é o tema do nosso webinar, pensando aí, né, no mês que se inicia, no movimento O que Importa para Você. Então, é um tema bem bacana, que é empatia e compaixão em saúde, criando experiências memoráveis que impactam o desfecho do paciente. Então, eu espero que a gente tenha aí uma excelente manhã com ela, que a gente aproveite bastante todo o conhecimento da Alexa. Peço para que vocês, né, consigam fazer aí, trazer as suas dúvidas ou as contribuições de vocês aqui no chat. Ao final da aula, nós vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Alexa, bem-vinda. Mais uma vez, obrigada. Estou muito honrada com a sua presença aqui para falar um pouquinho com a gente nessa manhã, né, firmando cada vez mais essa parceria entre o Seconce e o IBS. O espaço é seu, fica à vontade, a casa é sua. Obrigada. Muito obrigada, Tiziane. Obrigada a todos aí do Seconce. Muito bom ver, estou aqui acompanhando o chat, ver vários AMEs e organizações aí que a gente cuida com tanto carinho, né, no processo de acreditação. E tenho certeza, como a Tiziane falou, que a gente vai cada vez mais fortalecendo essa parceria. Bom, para mim é realmente um prazer de verdade estar aqui, né, para falar pela segunda vez de compaixão. A primeira, como a Tiziane falou, foi lá no Eleva Experience. Tema esse, né, que a gente praticamente está trazendo pela primeira vez no Brasil, mas é um tema que a Organização Mundial de Saúde já vem
celebrando e valorizando há cerca de mais ou menos 3 anos, né? E a gente acaba sempre tentando trazer o que... Eu moro na Austrália, né? Então eu acompanho muita coisa por aqui, sempre tento levar para o Brasil aquilo que o mundo, né, tá efetivamente trabalhando aí nos assuntos de saúde. Então, realmente vai ser um prazer. Eu vou prover toda a parte teórica desse assunto, mas vocês fiquem à vontade aqui junto ao chat de colocar as perguntas e, enfim, né, sugestões, tudo que vocês quiserem aí para desenvolver juntos esse tema. Então, eu vou colocar aqui a minha apresentação para a gente começar a nossa super discussão. Vocês todos conseguem ver já? Sim, está Certinho? aparecendo aqui. Perfeito. Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui. Então, vamos lá. Então, a gente vai falar de empatia e compaixão na saúde, né? E por que que esses dois temas criam experiências memoráveis, né? E por que que eles impactam no desfecho do paciente? Se não fosse algo tão impactante, certamente a Organização Mundial de Saúde não estaria, né, tão convencida de que esse é um tema que precisa ser desenvolvido, né, nos países a partir aí dos últimos anos. Deixa eu passar aqui. Bom, então, aqui já foi apresentada, mas só relembrando, eu sou farmacêutica de formação, né? Sou uma das fundadoras aí do Grupo IBS, e nesses praticamente quase 13 anos de Grupo IBS, a gente vem desenvolvendo aí muitos e muitos profissionais de saúde, né? Nessas temáticas que são mais diferenciadas, principalmente relacionadas à gestão da qualidade, segurança do paciente e experiência também do paciente. Vários de vocês já conhecem o Grupo IBS, mas para quem ainda não conhece, o Grupo IBS hoje é um grupo, porque ele é formado por 3 empresas, né? A primeira delas é o Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde, que surgiu lá em 2012, focado em acreditação, né? Acreditação ONA. Hoje a gente tem não só a ONA, mas a acreditação internacional AXA e mais 11 outros tipos de certificação em saúde. E a gente tem também a empresa relacionada a cursos, inovação e soluções. A nossa missão sempre, e que a gente cumpre desde o começo, é gerar valor para o sistema de saúde. Então, esse valor, ele é gerado principalmente no nosso perfil educativo, né, dos avaliadores, dos educadores, palestrantes e assim por diante. O tempo todo a gente está entregando esse valor através, né, de orientações, educação e assim por diante. A nossa visão, né, é ser líder nessa transformação das organizações de saúde. E hoje a gente já atingiu essa visão, né? Hoje a gente não é só líder eh, no Brasil, mas na América Latina. A gente já está no Chile, a gente já está no Uruguai. Então, cada vez mais estendendo aí esse processo para outros países também, tá? E esses aqui são os nossos valores. Então, a gente tem aí um NPS, né? Que é o nosso modo de expressar a experiência, né, que o nosso cliente, nosso aluno, nossas organizações têm junto ao IBS, é um NPS bastante alto, né, de 96%. Mais ou menos aí 4 em cada 10 organizações de acreditação ONA estão com o IBS e mais ou menos 6 em cada 10 primeiras acreditações acontecem com o IBS. A gente tem uma equipe grande de 220 avaliadores, mais de 900 clientes no Brasil. A gente espera chegar aí no cliente número 1000 ainda esse ano e é um índice de retenção aí bastante alto. Além de realizar a acreditação nas organizações de saúde, a gente também é submetido a vários processos de acreditação e certificação, né? Então, a gente tem a certificação ISO 9001, né? Nosso programa de gestão da qualidade é certificado desde o início. Somos triplamente homologados pela ANS, somos duplamente acreditados pela ISQA como organização acreditadora e também como o programa, né, de treinamento de avaliadores. E somos membros da ISQA. Só um minutinho. Opa, peraí. Só um minutinho. Já fala, Gi. Graham, liga pro Graham, por favor. Tchau. Desculpa, meu filho ligando para buscá-lo. E não só somos, né, certificados acreditados, mas o IBS tem uma cadeira dentro da ISQA, né, do Council da ISQA, como se fosse o conselho da ISQA,
e eu sou essa representante. Então, todas as discussões de acreditação e qualidade na área de saúde do mundo inteiro são discutidas aí junto desse council. E a gente tem essas várias metodologias aí que eu já citei junto a vocês. Várias empresas confiam aí no grupo IBS, né? O Seconce também é uma delas. E vamos agora entrar aí no nosso tema mais importante, que é a compaixão, tá? Então, a gente vai primeiro explicar, né? O que é compaixão e o que ela diferencia essa compaixão de simpatia e empatia. Vamos para os termos técnicos. Então, a empatia é essa capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro, né? De se sintonizar, de mais ou menos sentir o que o outro está sentindo, né? Então, a gente costuma falar, nossa, que enfermeiro empático, né? Que farmacêutico cheio de empatia, porque são pessoas que se colocam no lugar do outro, de alguma forma. A simpatia é uma reação emocional mais ou menos relacionada à pena. Você está ali, né, sentindo aquela pena pelo infortúnio do outro, mas não necessariamente você está sofrendo junto com ele, que é o que a empatia acaba trazendo um pouco mais. Já a compaixão, eu diria que é um terceiro nível, né, que é justamente sofrer com esse paciente, essa pessoa, mas ter uma consciência extremamente profunda e um desejo de fazer algo por aquilo, tá? Então, tanto a simpatia quanto a empatia, elas são sentimentos, elas trazem essa posição, né, de se colocar no lugar do outro, mas a compaixão, ela se diferencia pela ação, tá? Então, sempre lembrando o ão e a ação, porque é efetivamente querer fazer algo, por exemplo, na saúde, por um paciente, vendo que ele está com dor, vendo que ele está solitário, vendo que ele está depressivo, vendo que ele precisa ali de orientações para alta e assim por diante, tá? Então, é efetivamente a gente partir para ação. Então, trazendo aí temáticas de empatia, né? A capacidade de se colocar no lugar do outro. A maioria das pessoas tem empatia, mas nem todos vão responder a essa empatia, tá? Às vezes a gente sente, mas a gente fica ali na nossa, a gente passa por aquela situação e logo, logo esquece. Já a compaixão, ela vai incluir uma resposta objetiva. De acordo com o dicionário de Oxford, né, a compaixão é um forte sentimento de simpatia por pessoas ou animais, tá? Então não são só pessoas que estão sofrendo e o desejo em ajudá-los, tá? Então coloquei em negrito aqui, porque essa ação de ajuda é o que vai diferenciar. Trazendo aqui vários outros autores, né? Então, a compaixão, ela inclui esses outros termos que a gente citou, então, a simpatia, a empatia, o respeito, elas estão dentro da compaixão, então, a compaixão efetivamente é algo maior. Ela é extremamente importante na comunicação centrada no paciente. Vamos lembrar que nos últimos 5 anos aí no Brasil, a gente está falando muito de cuidado centrado no paciente, o cuidado centrado na pessoa, experiência do paciente, né? E tudo isso envolve, de alguma forma, a compaixão, né? Quando a gente está tentando entender quais são as preferências desse paciente, ele tem alguma cultura diferenciada, ele tem uma religião né, que tem rituais específicos, quando eu preciso comunicar, né, que causamos um evento adverso, uma má notícia, ou oferecer um cuidado paliativo, essa comunicação ela tem que estar focada no paciente, mas cheia de compaixão, tá? E ela promove bem-estar e promove saúde mental, segundo esse último autor aqui também. Os aspectos de assistência à saúde de qualidade hoje, né? Para você ter qualidade, ter excelência, a gente precisa identificar o estado emocional das pessoas, a gente precisa ter uma resposta que seja cada vez mais compreensiva e o desejo de aliviar a dor. E esse profissional, vocês todos aqui que são profissionais, vocês precisam ser capazes de administrar as próprias emoções para que o seu próprio estado de saúde não seja ameaçado. E mais para frente a gente vai explicar o que é a tal da fadiga da compaixão, que também a gente precisa compreender que ela existe para que a gente estabeleça limites nessa compaixão. Compaixão é boa, é ótima, mas se a gente também se envolve demais, a gente fica num estado de fadiga de compaixão que a gente vai explicar. Existem 3 fatores principais da compaixão.
O primeiro deles, a primeira etapa é perceber, ter consciência dos sentimentos e emoções do outro. Então, eu estou ali observando, né, o paciente idoso do qual eu estou cuidando. Esse paciente idoso, né, perdeu a esposa há 3 meses atrás, ele veio para o hospital, né, por um problema cardiológico, mas ele também está apresentando sintomas de depressão. Então, eu estou sentindo, né, estou percebendo como ele está se portando e reagindo ali ao tratamento. Eu sinto como uma segunda etapa, que é desenvolver uma resposta emocional, né? Então às vezes eu vou pegar na mão dele, eu vou falar alguma palavra de apoio, né? E a resposta que é efetivamente estar motivado para aliviar esse sofrimento. Então eu vou, por exemplo, como profissional de enfermagem, eu vou acionar ou assistência social, ou psicólogo, eu vou tentar conversar com a filha desse paciente, né, explicar essa situação e tentar, de alguma forma, agir junto a essa família para aliviar essa situação para o idoso. Então, a gente passa por essas 3 fases quando a gente está falando de um cuidado compassivo. Segundo essa fonte, né, o Clinical Psychology Review, existem 5 elementos principais, né? Então, reconhecer o sofrimento, compreender a universalidade do sofrimento da experiência humana. Então, isso quer dizer o quê? Que todos nós sofremos, né? Ser humano significa também sofrer. Só um minutinho aqui. Peraí, gente. Oi, Gi. Eu tô dando palestra, filho. Então pega um Uber, tá bom? Tchau. Desculpa, gente. Crianças. Conexão emocional. Então, com a angústia ou sofrimento de outra pessoa, que a gente chama de ressonância emocional. Tolerância às emoções desconfortáveis, né, que vem com essa empatia, o sofrimento de outras pessoas. Então, muitas vezes a gente tem uma resposta, né, na saúde que é de intolerância. Então, assim, não tô bem, não tô afim de me envolver, quero distância dessa parte toda emocional dos pacientes, quero chegar aqui, fazer o meu trabalho, né, que é prestar assistência, dar medicação, fazer infusão, fazer o curativo e cumprir o meu papel. Então, essa tolerância em se envolver emocionalmente também faz parte da compaixão. E a forte motivação para agir e aliviar, como a gente citou. Por que que a gente está falando, então, da compaixão? Por que que ela é importante, né? Vamos entender um pouquinho mais. Os pacientes e as suas famílias, segundo esse estudo, sempre classificam as características da compaixão entre suas maiores necessidades de saúde. Claro que nem sempre eles usam esse termo compaixão, mas eles usam termos, por exemplo, nossa, eu fiquei tão satisfeito com o médico vindo aqui e de repente ter me dado um abraço. Fiquei extremamente honrada do enfermeiro ah, né, ter chamado o meu familiar, né, que estava longe, explicado a importância dele estar aqui hoje, enfim. Então, de alguma maneira, né, não necessariamente citando a palavra compaixão, eles explicam, né, principalmente em pesquisas de experiência do paciente, o quanto essa compaixão fez a diferença para eles. Como que surgiu a compaixão como ciência, tá? E vamos começar a entender que compaixão é sim uma ciência. Assim como a gente tem a ciência da segurança do paciente, a ciência da experiência do paciente, a ciência do cuidado centrado no paciente, né? Temas que têm sido desenvolvidos aí nos últimos anos. A próxima ciência que a gente vai trazer com muita ênfase para o Brasil é a ciência da compaixão. E ela vem sendo trabalhada em outros países com muita ênfase. E onde é que ela começou a surgir na saúde? Bom, há muitos anos atrás, existia um médico chinês, que foi lá no século VII, que se chamava Sun Simião, né? E ele foi o primeiro médico, o primeiro profissional da saúde que entendeu a compaixão como uma virtude essencial na época, né, na sua medicina oriental. E ele tinha 2 frases importantes, né? Então ele falava que o médico ideal é aquele que desenvolve um coração de grande misericórdia e compaixão. E a vida humana é preciosa, né? Vale mais do que 1000 moedas de ouro. Salvar uma vida supera todo
o mérito. E lá atrás, então, ele começou a trazer o sentido para esse cuidado compassivo, começou a falar sobre isso e, opa, aqui minha figura desconfigurou, mas falando aqui um pouquinho do Coriolanus, né, é um dos livros aí de Shakespeare, né, bastante famosos. O Coriolanus, ele era um militar, né, explicando para vocês aqui, que se voltou contra a sua cidade natal e foi um grande romance, né, de Shakespeare, porque ele era um guerreiro considerado exemplar. Então ele tinha todas as habilidades e competências daquele guerreiro perfeito, né? Ele era destemido, ele nunca chorava e ele um dia, né, a grande virada da história de Coriolanus foi um dia em que ele admitiu, né, que aquela situação pela qual ele estava passando no livro fizeram seus olhos suarem de compaixão. Então foi a primeira vez que a compaixão começou a aparecer, né, na literatura como algo que modificava, né, a alma, o espírito ali de uma pessoa, né? Naquele sentido, nesse caso, era um militar destemido, mas trazendo a compaixão para esse sentido transformador. Bom, trazendo para as nossas épocas atuais, né? Vamos aí ao NHS. O NHS é o sistema de saúde da Inglaterra, né? Então, ele é como se fosse o SUS nosso aqui do Brasil, e o NHS, então, envolve ali toda a Inglaterra e o Reino Unido. Há alguns anos atrás, né, mais ou menos quase 30 anos atrás, a saúde na Inglaterra era muito ruim. Hoje é um dos principais aí, sistemas de saúde mais seguros, de maior qualidade, muito relembrados aí em todos os congressos de saúde, mas há 30 e tantos anos atrás não era assim, né? Vários e vários pacientes estavam morrendo sem causas aparentes, assistência muito ruim, acessibilidade ruim. E aí houve uma pressão para que o governo fizesse um inquérito nos hospitais, fizesse uma pesquisa, entendesse por que a assistência, né, à saúde estava tão ruim. E foi examinado, né, que o sofrimento dos pacientes era causado principalmente por falhas em ouvir os pacientes e equipe, então os pacientes estavam relatando problemas, a equipe estava relatando problemas para a alta liderança e ninguém estava ouvindo. Garantir, corrigir as deficiências, as falhas, os erros e lidar com uma cultura negativa. E houveram, nesse inquérito, 290 recomendações de melhoria, e grande parte dessas melhorias falavam em colocar o paciente em primeiro lugar. E foi aí que começou a nascer um pouquinho dessa temática de cuidado centrado no paciente, dessa temática de cuidados compassivos, né? Entendendo que esse relatório fez uma grande diferença aí sobre identificar o quanto o estado de compaixão era caótico também, não só a segurança do paciente naquela época. Nos Estados Unidos, né, a compaixão hoje, né, já há algum tempo, desde 2001, ela faz parte dos princípios, né, como se fosse um código de ética médica americano. Então, um dos tópicos é: os serviços médicos devem ser fornecidos com compaixão e respeito pela dignidade humana. Então, não se fala só em respeito, né, que seria o mais usual, mas eles já trazem lá desde 2001 a necessidade do médico ser compassivo. Na Nova Zelândia, mesma coisa, né? Desde 2008, a Nova Zelândia tem no seu Código de Ética Médica a seguinte frase, né? Pratique a ciência e a arte da medicina com o melhor da sua capacidade, com integridade moral, né? Compaixão e respeito pela dignidade humana. E em 2009, também, além do Código de Ética Médica, a Nova Zelândia trouxe isso para o Código de Direitos dos Pacientes, que é um documento também universal ali para todo o país, né? Todos os hospitais têm que implementá-lo, que incluía o direito legal de ter serviços fornecidos com compaixão, incluindo uma resposta rápida e humana ao sofrimento. Essa filósofa é uma das principais filósofas que trabalha, né, o tema de compaixão. Ela conceitua a compaixão como uma emoção dolorosa causada pela consciência do infortúnio imerecido de outra pessoa. Então, é como se fosse um princípio de indignação, né? A gente, como profissional de saúde, sente aquela pequena angústia ou aquele pequeno infortúnio de não se conformar com aquele sofrimento alheio,
né? Puxa, aquele idoso que a gente estava falando agora há pouco, né? Talvez se ele tivesse um pouco mais de carinho da filha, um pouco mais de aconchego da família, talvez ele não se sentisse tão solitário quanto ele está hoje, né? Porque perdeu a esposa há 3 meses atrás, né? Não é justo com ele, né? Que a família não se importe. Então, a gente acaba, segundo a autora, né, sentindo um pouco desse imerecimento sobre aquela situação da pessoa. E ela fala que a compaixão tem 3 elementos, né? Que o dano sofrido tem que ser sério, né? Então, depressão, uma doença, né, séria, uma doença que às vezes não tem cura, uma dor muito profunda. O infortúnio não é culpa da pessoa, então o fato dela estar doente, né, não é culpa dela, ela simplesmente está. E o objetivo da compaixão é digno de preocupação de nós, espectadores, como profissionais de saúde. Bom, aí eu falei lá no começo que a Organização Mundial de Saúde hoje tem celebrado e tem configurado a compaixão como uma temática que veio para ficar, como uma temática que precisa sim ser trabalhada pelas organizações de saúde. Só para a gente já entender o quanto isso já tem sido falado há alguns anos, desde a época da Covid. Então, lá em 2000, mais ou menos 2020, a OMS já lançou, né, um brief, que é uma conceituação ali de orientações, né, para tratamento de pacientes com Covid, que citava, desde aquele momento, a compaixão. Ela também realizou aí várias forças-tarefas, grupos de trabalho relacionados à compaixão, e recentemente, isso aqui, ó, janeiro de 2025, ela lançou um trabalho, depois eu posso até enviar para a Tiziane, e se quem quiser aí pegar esse trabalho, que é compaixão no cuidado primário à saúde. Tá? Então, não só na atenção hospitalar, mas mesmo naquele cuidado primário, e é tão importante para vocês que estão aí nos AMEs todos, entender que a compaixão também se aplica nesse perfil assistencial. A importância da compaixão. Então, a gente precisa entender, segundo esse autor aqui, de 2014, que a compaixão é um processo. Ela tem início, meio e fim, tá? Então, a gente precisa entender que ela é ativada, né, por um gatilho que, em geral, é uma dor expressada, né? Então, seja uma dor física, né? Esse paciente está com dor real, ou uma dor sentimental, emocional, psicológica, que é o que a gente falou desse idoso aí no nosso exemplo. Essa dor expressada por esse paciente, ela é interpretada por nós, profissionais de saúde, né? E a partir daí a gente vai perceber essa dor, se sentir empatético, né? Preocupado com essa dor e tomar ação frente a essa dor. Então, é um modelo, né, processual de como a compaixão tem que acontecer no dia a dia da nossa rotina de saúde, né? Então, o paciente expressa a sua dor física ou emocional, a gente interpreta, percebe, se sente empatético e toma ação, que é o mais importante. Para a gente ter uma noção o quanto a compaixão vem sendo trabalhada, né, na literatura médica, né, comparando aqui em 1988 até 2014, então já há 11 anos atrás, olha o quanto a literatura em medicina começou efetivamente a trabalhar com compaixão, a citar a compaixão nos seus artigos científicos. Então, mais ou menos ali, ó, no ano de 2014, foram praticamente 4.000 artigos científicos citando temáticas de compaixão. E se a gente, né, tivesse esse gráfico aqui, eu não achei um gráfico mais atualizado, mas se tivesse esse gráfico até 2025, vocês podem saber que isso aqui pelo menos dobrou aí de volume, porque hoje se fala muito mais de compaixão do que em 2014. Ela deveria ser mandatória, né? Então, ainda no Reino Unido, né, falando do NHS, já tem trabalhos citando que a compaixão deveria sim ser mandatória nos serviços de saúde, mandatória, entendendo, né, que ela deveria ser um valor essencial até na contratação de pessoas, né, ter ali testes psicológicos onde se avaliasse se essa pessoa tem a skill, né, a habilidade de compaixão, que ela fosse demonstrada, avaliada, né, nas avaliações de desempenho e assim por diante, como a gente faz com outras habilidades aí necessárias nas descrições de cargo. E aí a gente
fala, né? Dá para medir compaixão? Né? Será que a gente consegue medir? Bom, são águas muito profundas ainda hoje, né? Como se a gente tivesse que pedir para imagina pedir para um gestor da qualidade, um gestor da experiência do paciente, né? Para decidir se o consumidor, né, o paciente, sofreu desnecessariamente no seu hospital. Ele sofreu ou não sofreu? Ele deveria ter tido menos sofrimento psicológico ou não? Tem um monte de viés nessa percepção, né? Então, isso implicaria a gente perguntar, mas o quanto em número essa pessoa sofreu? Né? Quanto desse sofrimento poderia ter sido aliviado? Quantas medidas os profissionais teriam que ter tomado para aliviar esse sofrimento? Então, pensando nessas perguntas, hoje ainda a gente não conseguiu criar, né, na ciência uma ferramenta para medir compaixão. Mas é algo aí que os cientistas estão buscando, de alguma forma, conceituar. Quais são os benefícios da compaixão? Segundo esse artigo aqui de uma revista de psicologia em saúde, reduz a ansiedade do paciente, melhora a satisfação, fortalece o relacionamento com o profissional, tem melhores resultados, né? O desfecho final desse paciente é melhor quando ele é submetido a processo compassivo, maior satisfação do profissional, retenção dos trabalhadores, ativa centros de prazer no cérebro, né? Já ouviram falar pessoas que, independente da área de saúde, que falam, eu tenho prazer em servir o outro, né? Eu tenho uma satisfação enorme, né? Eu trabalhar numa creche como voluntário, eu trabalhar como voluntário num hospital. Por quê? Porque isso está extremamente ligado ao processo compassivo. Só que as pessoas não sabem, né, da causa disso, mas é essa questão da ligação da compaixão. E pode, segundo esse estudo, levar a menos processos por negligência médica, porque existe uma conexão maior entre pacientes e profissionais. E aí, para os profissionais aí que trabalham com RH, educação continuada, né, ou os líderes dos processos que pensam, será que eu consigo ensinar isso para os meus colaboradores? Dá para aprender compaixão? Vamos ver o que é que a ciência responde sobre isso. Sim, ela pode ser desenvolvida, né? Então, com 4 práticas, né? Praticar a autocompaixão. Primeira coisa é a gente ter compaixão por nós mesmos, né? Entender, perceber, sentir, agir frente às nossas falhas, né? Entender que a gente falha mesmo, a gente erra, a gente tem problemas que precisam ser resolvidos, a gente precisa tomar uma ação. Ah, eu estou tão triste que é, né? Eu não tenho amigos. Então, o que que você pode fazer frente a essa situação que te está causando dor? Ah, eu posso frequentar, sei lá, frequentar a igreja do meu bairro, tentar fazer amizades, né, nessa comunidade. Eu posso me engajar mais nas mídias sociais com amigos, né, que eu já tive. Vou pensar o que que ativamente a gente pode fazer para aliviar sofrimentos internos. Julgar, né, questionar o seu julgamento, o julgamento dos outros, né? O seu julgamento quanto aos outros. Então, julgar os outros é uma característica humana, né? Vai acontecer, mas sempre que a gente julgar o outro, tenta redirecionar isso para compaixão. Ai, aquela pessoa é tão irritante. Ai, nossa, eu não me dou bem com minha chefe, ela é muito autoritária. Vamos pensar nisso num modo mais compassivo, de entendimento, de tentar efetivamente se colocar no lugar, entender por que que ela é tão autoritária assim, né? Como é que é a história dela? Pelo que será que ela passou para ela ser assim? E o que eu posso fazer para a gente ter uma conexão melhor, né? A gentileza é necessária, mas é importante ter limites. Então, você não pode agradar a todos, né? Você sempre vai ter pacientes mais difíceis, mais agressivos, mais impacientes, mais aversos à conexão, né? Mas a gente precisa agir com gentileza mesmo assim. E por fim, cuidar bem de si mesmo, né? Não se negligenciar, não se envolver demais, né, na relação com esses pacientes a ponto de você sofrer em demasia, né? E acabar tendo a tal da fadiga da compaixão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Segundo esse estudo aqui do British Medical Palliative Care, né, que é uma revista inglesa sobre cuidados paliativos, eles conseguiram
perceber, né, reconhecer que no final da graduação médica, os alunos de medicina costumeiramente exibem menos comportamentos de cuidado e menos empatia do que eles tinham quando eles entraram na faculdade de medicina, né? Então, eles perdem 70% das oportunidades empáticas claramente identificáveis, embora se sintam confiantes sobre a sua capacidade de prestar tais cuidados. Então, aqui trazendo um trabalho, né, citando que muitas vezes o profissional médico, ele tende a ser menos compassivo até que os outros profissionais, mas muitas vezes é uma questão até da próprio tipo de graduação que ele tem, né? Que estimula que ele não se envolva demais, né? Que estimula, né? Que ele tenha ali um tempo mais contado, né? Na relação com o paciente, ele não fica com o paciente o tempo todo, então ele acaba se envolvendo bem menos do que, por exemplo, o enfermeiro. Então vamos contar o que é a tal da fadiga da compaixão, né? Então ele é um tipo específico de esgotamento que os profissionais podem ter, né, depois de um trauma e sofrimento do paciente e se manifesta por mudanças, né, nas emoções, nos comportamentos e mudanças também cognitivas, né, marcantes nesse profissional. Ele tem sido um fenômeno bastante estudado e tem resultados bastante prejudiciais, como falta de empatia. Então, a pessoa, ela usou tanto, né, o processo empático e compassivo dela que ela virou a página. Agora ela não quer se envolver, ela não sente, né, as emoções que ela costumava sentir, ela se tornou apática, indiferente, pouca energia, né? Ela está trazendo insatisfação para esse paciente pela falta de conectividade, baixa qualidade do cuidado e mais erros assistenciais. E aí vem a importância da gente falar sobre isso, porque se a gente está falando de erros assistenciais, significa que isso também tem a ver com segurança do paciente. A gente precisa entender. Então, a gente não pode subestimar esse conceito, né? Até porque nem sempre é o cuidado compassivo que está relacionado ao esgotamento físico e mental do profissional. Às vezes é excesso de trabalho, às vezes é uma liderança ruim, uma liderança, né, que não ouve, então, falta de recursos e assim por diante. Então, a gente precisa entender as variáveis, né, as possibilidades aí, para não classificar tudo como fadiga de compaixão. Quais são os outros atributos relacionados à compaixão, né? Existe um estudo aqui desse Burnell e Egan, né, que eles avaliaram 250 pacientes num hospital, que classificaram 28 itens associados aos cuidados compassivos como sendo extremamente importantes. Então, quais foram eles, principalmente, os três principais? Que esse profissional me ajudou, né, como paciente, a controlar a minha dor. Então, praticamente aí, quase 8 em cada 10 pacientes citaram isso como principal ponto. Entenderam meus problemas médicos, né? Então, 76% aí dos pacientes, e trabalharam com competência, né? Então, essa competência foi expressa também como parte aí do cuidado compassivo. Muitas vezes a compaixão, ela, né, como eu falei, ela é traduzida como ação, mas em determinadas especialidades, como cuidados paliativos, a compaixão ela vira do avesso, digamos assim. Para o paciente que está em cuidado paliativo, que está precisando, né, de silêncio, de paz, de momentos ali, né, de contemplação, às vezes é a inação que é o que ele mais prefere, né? Então, ele precisa de silêncio, ele precisa de tempo, ele precisa de espaço. Então, essa inação é como ele entende a compaixão do profissional, né? Então, se ele fala pro profissional, hoje eu não quero tomar banho, eu não quero, me deixa em paz, quero ficar sozinho, eu quero chorar, eu quero. E o profissional respeita isso como um ato de inação, isso é um cuidado compassivo para esse paciente nessa situação, tá? Então, só para a gente entender que haverão situações aí diferenciadas, onde a compaixão é ação e a compaixão é a inação. Membros da família, né, quando a gente está falando do processo de morte, identificaram o papel valioso da compaixão no luto e no processo de cura, né, na cura desse luto, incluindo o impacto duradouro do cuidado compassivo
durante a morte de seus entes queridos. Então, quanto mais compassivo o profissional foi, ou quanto menos compassivo ele foi, é o que mais marca esse familiar, né, nesse processo de perda desse ente querido, né, seja no cuidado paliativo ou uma morte, né, dentro do contexto hospitalar normal. Vários estudos identificaram habilidades, né, de relacionamento nesses cuidados paliativos, então conhecer o paciente a fundo, né, sentir o sofrimento, gostar dos pacientes, demonstrar respeito, relacionamento com significado, senso genuíno de cuidado e disposição para fornecer suporte. A compaixão, ela também está muito ligada à comunicação clínica assistencial, né, com elementos não verbais, então silêncio, escuta, postura, um tom de voz, né, mais amável, contato visual, sorriso, etc. E elementos também verbais, né, como personalização do cuidado, afirmação, garantia, humor, né? Às vezes um profissional que é mais humorado, bem-humorado, ele traz esse cuidado compassivo. Entender vulnerabilidade também do profissional, então admitir um erro, por exemplo, compartilhar informações de forma clara e sensível e assim por diante, né? E os profissionais não são vistos como compassivos quando eles comunicam com julgamento, demonstrando pena, né, exacerbada ou falsas suposições, né, que trazem essa insegurança para o paciente. Outros benefícios aqui do cuidado compassivo, né? Esses autores administraram um questionário, né, sobre as barreiras ao cuidado compassivo a 372 médicos, e eles compreenderam que existem 4 barreiras para a compaixão desse profissional médico. Por que ele não é compassivo em algumas situações? Primeiro, por esgotamento, né, seja físico, seja mental, por distrações externas, então, por exemplo, né, ele está o tempo todo sendo chamado por outros profissionais, ele está tendo que, né, manejar muita coisa nessa assistência, ele acaba não tendo o tempo adequado para ser compassivo, pacientes ou famílias muito difíceis e situações clínicas complexas. E aí a gente falou lá no nosso tema, né, do webinário de hoje, que compaixão tem a ver com desfecho, né? O desfecho, o resultado do paciente nessa terapêutica. Então, vários estudos hoje têm falado que o cuidado compassivo, sim, afeta o resultado do paciente, a compaixão trazendo resultados positivos. Pacientes relatam, né, quando eles recebem cuidado compassivo, isso auxilia na recuperação, no maior senso de responsabilidade e controle maior sobre a sua saúde. Essa pesquisa aqui, né, observou que tanto pacientes quanto médicos concordaram que o cuidado compassivo reforçou a confiança do paciente no médico, né, 85%, e aumentou a esperança do paciente em 57%. E os médicos, por sua vez, descreveram a compaixão como um meio eficaz de obter informações sobre a saúde do paciente, né, criando esse relacionamento mais valoroso, e acreditavam que o cuidado compassivo melhora a adesão do paciente, né, a medicamentos, a tratamentos e assim por diante. E aqui, para fechar a nossa aula de hoje, né, uma frase aqui de um filósofo judeu do século XII, e ele falava, né, que eu nunca esqueça que o paciente é uma criatura com dor, que eu nunca o considere meramente um recipiente de doença, né? Trazendo aí ainda lá atrás essa filosofia do cuidado centrado no paciente e falando de maneira mais simbólica do cuidado compassivo também. Então, com essa temática, né, vamos ver se a gente consegue fazer a diferença aí na saúde e chamo vocês para juntos estarem aí nessa toada. Deixo aqui o @Grupo Ibis para vocês seguirem a gente aí no Instagram e nas mídias sociais, que a gente sempre está falando aí de temas de segurança do paciente, qualidade e essas temáticas aí que são tão importantes. Então, muito obrigada, fico à disposição aí para os esclarecimentos. Sensacional.
né? A sua abordagem, Alexa, não resta dúvida aqui para a gente, né? O quanto essa questão da compaixão ela é importante durante, né, a nossa jornada enquanto profissionais de saúde, né? Acredito que em qualquer esfera que a gente vai trabalhar, né, com pessoas, a compaixão ela sempre tem que ser aí o nosso norte, né? É o que nos guia. E aí eu anotei aqui algumas coisas, né? Vamos ver se o pessoal vai interagindo aqui no chat enquanto isso. A gente pode considerar, Alexia, que a compaixão é uma ferramenta para garantir ainda mais a segurança do paciente, então, a partir do momento que a gente pratica essa escuta mais ativa, né, ela traz esse olhar mais apurado, digamos assim, para que o paciente está apresentando naquele momento, a gente pode considerar, então, que a compaixão ela é uma ferramenta que agrega muito para a gente garantir ainda mais a segurança do paciente, correto? Correto. E é isso que a Organização Mundial de Saúde tem batido tanto, né, na tecla de que a compaixão, ela é um processo, né, de reconhecimento e finaliza ali com a ação, que é aquele processo que a gente mostrou, ela tem desfechos, né, que já são trazidos pela literatura, como o que a gente falou, né, aumento da satisfação do paciente, o aumento do engajamento, o aumento da conexão e inter-relação com os profissionais, o aumento da adesão, né, a tudo que esse paciente também tem que fazer na terapêutica, como tomar o medicamento corretamente, né, limpar o curativo, realizar a dieta junto com o familiar. Então, por ele se sentir acolhido, né, nesse ato compassivo, ele também se compromete mais. E aí ele traz um desfecho mais positivo e uma assistência, né, indiretamente mais segura, sendo provida aí por esses profissionais. Então é um ciclo, né? Um vai retroalimentando o outro. Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, você falou um pouquinho durante seu tema, da importância da liderança no desenvolvimento desse olhar de compaixão, né? Eu vou contar uma experiência rapidamente, aqui, uma experiência minha. Eu sou assistente social de formação, né? Minha primeira formação. E a Faculdade de Serviço Social, ela traz isso muito para a gente durante a formação, né? Desse olhar empático que nós temos que ter, do olhar, né, de compaixão com os usuários que a gente vai atender, independente na área da saúde ou qualquer outra esfera, né? E é um curso que prepara a gente para isso, né? Quando você fala, por exemplo, da questão do resguardo também, né? Nós também temos que ter o resguardo com essa compaixão para que a gente também não leve tudo, né? Não fique sobrecarregado demais com essa compaixão. E para mim, assim, né, essa questão da liderança, para nos ajudar a desenvolver esse olhar de compaixão, pessoalmente falando, foi muito decisivo, né? No meu primeiro estágio, já na área da saúde, eu tive uma supervisora de estágio que ela trouxe todo esse olhar, né? Já ali nos primeiros momentos da minha formação. E para mim isso foi muito decisivo, né? Eu carreguei isso para toda a minha atuação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, por favor, dessa função, né, que nós temos como líderes de passar isso para os nossos colaboradores, né? Desse olhar de compaixão, de empatia com os pacientes e os familiares que a gente atende. É isso aí. Bom, a gente viu, né, que a compaixão ela está linkada a esses outros temas todos que a gente vem trabalhando, né? Segurança do paciente, cuidado centrado, experiência. E todos esses temas, de alguma forma, são temas, claro, que são desenvolvidos pela educação continuada, são desenvolvidos pelo RH, pela qualidade, pelo núcleo de segurança do paciente. Mas se a gente não tiver o líder daquele departamento, daquela unidade assistencial ou não, relembrando, né, no dia a dia, na rotina, que esses temas são importantes e como que a gente aplica na prática esses temas, tudo será em vão, né? Porque aquilo foi apenas uma teoria, assim como hoje pode ser apenas uma teoria, se a gente não tiver aqui esse combinado de que todos vocês que estão aqui são multiplicadores dessa temática. E sendo líderes ou não, vocês têm a tarefinha ali de pequenas formiguinhas de, né, falar sobre isso, de contar isso para um colega, de explicar isso para o paciente. Então, esse líder, né, assim como nessas outras temáticas, ele sempre vai ser essencial. E se ele não entender esses tópicos que a gente acabou de falar, que a compaixão é um processo, ela tem, né, o início, o meio e o fim, ela melhora desfecho
e ela melhora, inclusive, a satisfação desse profissional que está trabalhando, ele vai simplesmente ignorar uma ferramenta que poderia ser muito útil para ele engajar seus profissionais consigo mesmo, né, com essa liderança, e esses profissionais com os pacientes. E fazer daquele ambiente assistencial um ambiente mais gostoso de se trabalhar, mais calmo, mais tranquilo, mais assertivo, né? E não só focado em cumprir rotinas do dia a dia. Então, é essencial, com certeza, que esse líder se envolva e entenda a compaixão. O exemplo arrasta, né? Com certeza. Então, nós temos uma pergunta aqui do Felipe Pedreira, né? Ele coloca assim: Bom dia. Um estudo de 2024 chegou à conclusão de que em 20% dos casos, o médico teve dificuldades em chegar a uma hipótese diagnóstica por falhas de comunicação em diversas etapas. Com isso, como isso se relaciona com a hiperutilização dos serviços públicos de saúde e impacta em entraves de acesso? Nossa, peraí. É, ele deu aqui, Ficou. ele fala aqui, eu acho que a questão central é 20% desses casos, que foi feito, né, um estudo em 2024, e a conclusão que 20% desses casos, o médico teve dificuldade em chegar a uma hipótese diagnóstica por falhas de comunicação em diversas etapas. O que eu estou entendendo aqui, a gente não consegue abrir para o Felipe poder explicar um pouco melhor, mas como essa falta da empatia e da comunicação e da compaixão, elas acabam afetando até mesmo na hipótese diagnóstica por falta dessa escutativa por parte do profissional médico. Foi Sim. isso que eu entendi É, essa colocação. Tá. Então, acho que são duas partes aí, né? Primeiro, falando da comunicação versus compaixão. Então, num dos slides, a gente citou, né, que a compaixão ela pode ser verbal e não verbal. Comunicação relacionada à compaixão pode ser verbal e não verbal, né? Então, o verbal, ele é direto, né? A gente vai comunicar com esse paciente, a gente vai falar, e o não verbal é o sorriso, é o olhar. São tipos de comunicação que são mais escondidinhas, né? Não são tão é, expressas assim de maneira verbalizada. Então, isso é uma parte da compaixão, né, relacionada à comunicação. Agora, quando a gente fala de hiperutilização de serviços públicos, eu acho que isso é uma outra temática que a gente acho que não está falando tanto aqui, né? Mas só para a gente entender. Quando a gente tem dificuldades de chegar a uma hipótese diagnóstica, o que a gente usualmente faz hoje na área moderna, né? Começa a pedir exame sem parar. Então, eu quero lá todo o perfil laboratorial desse paciente, eu quero ressonância, tomografia, ultrassom, e assim por diante. E muitas vezes, né, o que os estudos hoje, principalmente aquele movimento Choosing Wisely, né, mais fala, é que a gente tem feito sim uma sobrecarga no sistema de saúde de pedidos laboratoriais e de imagem, muitas vezes até de intervenções clínicas que não deveriam ser feitas, né? Então, de alguma forma, sim, quando a gente não tem a clareza nessa hipótese diagnóstica ou não se conecta claramente com esse paciente, a gente vai acabar, como médico, indo para esse outro lado, tentando com que os artifícios diagnósticos respondam a essa clareza que muitas vezes, pela falta de eu não ter tido uma comunicação clara com o paciente, eu vou utilizar desses recursos aleatórios aí para sobrecarregar o sistema de alguma forma, né? Exatamente. E isso vem um pouco de encontro com o que a Fabiana colocou aqui também no chat, Fabiana Cândido, né? Ela fala que o equilíbrio na formação, durante a formação mesmo, né, dos profissionais de saúde, em sua grande maioria, é o não envolvimento, né? É o que eu estou entendendo que ela colocou aqui, para esse olhar compassivo. E que isso é um grande desafio, né, para esses profissionais, porque em grande parte eles não são formados para este envolvimento, né? É. Compassivo com o paciente, e sim para criar mesmo essa blindagem para não ter esse sofrimento. Então, ela coloca que isso também é um grande desafio para os profissionais de saúde, né? E como a gente viu naquele artigo, né, principalmente profissional médico, comparando, né, como ele entrou na graduação e como ele saiu, nesses 6 anos ali de graduação médica, houve muita movimentação, muita formação para que ele realmente se desvinculasse do paciente, ficasse mais distante, né? Tem uma contribuição aqui também da Mirtz.
ela fala que a compaixão, como um processo essencial para a saúde, vem como um desdobramento da própria política, né, de humanização do SUS, que foi, entre vários motivos, desenvolvida por conta da frieza, né, ela coloca a frieza aqui entre aspas, dos profissionais de saúde frente ao sofrimento de seus pacientes. Então, Sim, acredito que a política, né, de humanização nacional, ela vem sendo trabalhada já há alguns anos, justamente como uma resposta, né, a tudo isso que a própria Fabiana colocou, essa formação, né, que via de regras os profissionais recebem para que tenha essa blindagem mesmo, né? é Então, isso a aí. política nacional ela já vem aí como uma das ferramentas para nos apoiar no desenvolvimento dessa compaixão dentro dos serviços públicos de saúde. E aí o Felipe concordou aqui com aquilo que a gente leu dele, falou que é isso mesmo, tá? O questionamento. Vamos ver se tem mais algum questionamento aqui. Aline Oliveira, obrigada por provocar esse momento de reflexão tão importante. Sempre bom te ouvir, Alexia. Fabiana do AMI Legal. São Vicente aqui. Legal. Entendo que é um olhar que precisa ampliar, segundo a Fabiana também aqui, seja um tema que já há alguns anos precisamos desenvolver nos profissionais, né? Necessidade desse olhar, até mesmo para o paciente. Este é um olhar educativo que precisamos desenvolver. Muitas vezes, né, o que eu estou entendendo que a Fabiana está falando, o próprio paciente nem se sente confortável, né? De repente, de expor alguma coisa para os profissionais porque esse paciente já está até acostumado, né, com uma tratativa um pouco menos É, compassiva, digamos assim, né? é isso aí. Então, para os próprios pacientes, acredito que acaba, né, Alexia, se tornando até uma novidade, né? Quando a gente tem um profissional que atua de outra forma, né? E será uma novidade positiva, vocês podem ter certeza, porque ele já está tão acostumado a ser, né, tratado às vezes com uma leve indiferença, não enorme, mas uma leve indiferença, que quando ele é engajado, quando ele é acolhido numa posição um pouco mais, né, sistemática e persuasiva, ele vai ficar encantado. A gente vai efetivamente trazer esse encantamento, melhorar índices de experiência do paciente, melhorar índices de desfecho. Então, vai ser um ciclo aí muito frutífero, né, para todos os lados. É, trabalhei um tempo com ouvidorias e, via de regra, quando o paciente familiar registrava um elogio, né, que demanda um tempo, né, desse familiar se direcionar lá, formalizar esse elogio, geralmente os elogios eram relacionados a esse tratamento. Né? Olha, eu fui Interessante. muito bem tratado pela equipe, o médico parou para me ouvir, a enfermeira pegou na minha mão, né? Então, geralmente os elogios eles vêm carregados dessas atitudes de compaixão que os profissionais têm dentro do serviço de saúde. E aí a Renata Borges coloca assim: compaixão faz bem na vida, para quem recebe e para quem pratica. Com certeza, Renata. Temos só aqui mais um último comentário da Raquel. É, deixa eu pegar aqui. Pensando nos desafios, a pressão por eficiência e produtividade pode o colaborador com a dificuldade de escuta ativa e acolhimento? Como equilibrar? O que eu estou entendendo é que ela coloca, né, desse dia a dia que a gente tem de tanta pressão, produtividade, né, de entrega, 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 como que a gente consegue equilibrar isso com esse olhar compassivo? Quando o líder entender que a compaixão é importante, ele vai começar a trazer um olhar diferenciado, né, para essa rotina, para privilegiar esses momentos, né, para que esses momentos aconteçam, né? Então, se a gente está ali numa conversa com esse paciente, uma conversa nesse momento de cuidado compassivo, que aquilo não seja atropelado pela rotina, né, que aquilo não seja tratado com indiferença por esse líder. Então, como você falou, né? O líder ele vai ter que ter essa mudança de conceituação e entender que sim, que às vezes esse profissional ele vai gastar um tempo maior com esse paciente, porque ele está nesse momento de engajamento, ele está nesse momento de ação junto a essa dor, né? Então, é uma transformação que vai ter que acontecer. É uma mudança de cultura, né? Eu acho óbvio, né? Existe ali as entregas, as metas, né? Nem sempre a gente consegue estar 100% ali, mas é isso, é um exercício, né? Para que a gente tenha essa nova prática. E como a gente falou aqui, isso obviamente começa pela liderança, né? Liderança trazendo isso como
um preceito que a gente não abre mão, né? Um valor, né? Esse cuidado aí com compaixão, com empatia para os pacientes que a gente atende. E aí eu vou ler aqui um último comentário do Renato. Parabéns pela palestra inspiradora. A forma como você abordou a empatia e compaixão no cuidado em saúde foi sensível, ao mesmo tempo extremamente esclarecedora. Ficou claro como atitudes humanas podem transformar experiências e impactar diretamente os desfechos do paciente. Muito bem, muito Bom. bom. Alex, eu deixo para você, se você quiser fazer mais alguma consideração para a gente começar o nosso encerramento. Perfeito, gente. Então, agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Compreendam, como eu disse, né, que compaixão é aprendível. A gente pode efetivamente disseminar esse conceito, assim como a gente fez, começou há 20 anos atrás, falando pela primeira vez, né, de segurança do paciente, fortalecendo isso lá em 2013, com o Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde, né, que trouxe isso como regra, antigamente não era regra. Então, enquanto a gente não tem a compaixão como uma regra efetivamente aí do sistema de saúde, vamos entender que ela é importante, né? Vamos pegar esses conceitos que os trabalhos científicos estão nos mostrando, né? Os trabalhos não mentem, eles comparam, né? Antes e depois, eles comparam hospitais com compaixão, hospitais sem compaixão, né? Os desfechos positivos, desfechos negativos. Então, se a gente já está entendendo, né, que tantos e tantos trabalhos estão mostrando que compaixão faz a diferença, peguem isso como um grande diferencial que vai fazer, né, cada um dos AMES, cada uma das organizações, hospitais aí de vocês do Seconce, ser um hospital diferenciado, ser um hospital onde a experiência desse paciente, a experiência desse familiar vai ser cada dia mais e mais positiva. E a gente, né, vai disseminando isso também para outras organizações indiretamente, né? Porque vez ou outra um funcionário acaba saindo do Seconce, vai para um outro hospital, leva essa sementinha e quando vê a gente está aí com um país aí disseminando compaixão que nasceu às vezes numa palestrinha como essa, né? Eu sempre penso aí maior do que a gente pode alcançar, mas fico muito feliz aí com o convite, contem sempre aí com o Ibis, comigo, para participar aí de outros momentos. Exatamente. Acho que um recado final, né, é aquela frase, né, que a gente tem ouvido muito, né, que o paciente ele é sempre o amor de alguém, né? Então a gente tem sempre que pensar nisso. Hoje nós estamos atendendo o paciente, amanhã podemos ser nós, né? Esse paciente aqui nesse Uhum. serviço, em qualquer outro serviço. Então, quanto mais a gente praticar, né, esse tipo de atitude, né, esse tipo de conduta, a gente vai disseminando, né? O colaborador trabalha hoje nos nossos hospitais, amanhã ele pode estar em outro hospital e sermos nós esse paciente, né? A gente tem que pensar não só na gente, obviamente, mas no bem, como a Renata colocou, ser empático aí, né? Ter compaixão faz bem para a vida, né? Faz bem para quem a gente está atendendo, faz bem para a gente trabalhar com compaixão, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez a Alexia, o Ibis, né, pela parceria, por ter aceitado prontamente o nosso convite de forma tão gentil, de forma tão cordial, né, a sua abordagem, eu fiquei encantada lá no Eleva Experience, falei, a gente tem que levar isso lá para o Seconce para todo mundo ver, né, então agradeço em nome do Seconce, em nome da nossa presidente, a doutora Maristela Ronda, do meu superintendente, o doutor Irineu Massaia, agradeço em nome de todo o time de qualidade e segurança do paciente, que atua, né, nessa grande corporação, por esse momento, essa manhã aqui que nós tivemos com essa troca tão enriquecedora. Alexia, muito obrigada. Desejo uma boa sexta-feira aí, né, para o pessoal que ainda está trabalhando aqui. Nós temos ainda o dia inteiro, a Alexia já está na noite lá, né, na Austrália, mas a gente ainda Sim. tem aí um período de sexta-feira para finalizar. Um bom fim de semana para todo mundo, tá? Obrigada mais uma vez pela participação de vocês e a gente se encontra no próximo webinar lá no final de junho, tá bom? Muito obrigada, Alexia. Até a Obrigada, próxima. gente. Até a próxima. Tchau, Tchau. tchau.